Vai ocorrer na próxima terça-feira, tá? A gente está falando de um cenário, então, em que Jair Bolsonaro e outros 7 réus do chamado Núcleo 1, porque são mais de 40, mas eles dividiram mais de 40 denunciados, né? E aí eles foram dividindo esses grupos e este Grupo 1, ou Núcleo 1, todos tornados réus, nesse processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado lá em 2022. Então, vejam, a gente está falando de 2 casos diferentes que tem ali alguma convergência, porque uma coisa é a ação penal, ponto. E outra coisa é o inquérito, a investigação, Eduardo Bolsonaro, Estados Unidos, a possibilidade, de acordo com a polícia, de fuga de Jair Bolsonaro. São 2 assuntos diferentes, mas que eles se convergem ali em alguns aspectos. Bom, e esse julgamento é na primeira turma, que só aí já haveria um monte de debate, né? Da galera que diz, como assim o nome de um ex-presidente da República você vai julgar na primeira turma e não na corte inteira, em todo o plenário, enfim, mas é a regra atual do Supremo. Serão sessões nos dias 2, eu citei dia 2, que é terça-feira. Aí tem terça e quarta, 2 e 3. Aí depois pula para o dia 9, 10 e depois pula para o dia 12 de setembro para análise do caso, tá? Então, a gente tem um início na próxima terça-feira e alguns dias seguintes que nós veremos também o desdobramento desse assunto. Ô, Clarissa, não são 2 casos, não são o mesmo caso, são 2, mas eles se convergem. E os 2 têm o nome de Alexandre de Moraes. O que dizer sobre o ministro Moraes às vésperas do julgamento e com todas essas decisões ainda ocorrendo? Bom dia, Elisa. Um brinde aí com um cafezinho para a Luísa, que está com a gente lá em Brasília, para todo mundo que está com a gente aqui hoje de manhã. Elisa, todas as decisões aí do ministro Alexandre de Moraes estão evidenciando uma cautela bastante grande da parte dele para evitar um tensionamento ainda maior do clima político, um acirramento aí desse clima já bastante pesado entre governo e oposição, que possa, inclusive, impactar no andamento do julgamento a partir da próxima semana. O que a gente pode ver, por exemplo, na decisão do ministro Alexandre de Moraes a respeito dessa questão do policiamento? Por mais ali que a Polícia Federal tenha demandado ali que seja feito um monitoramento mais ostensivo, ele mais presente ali na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar o risco de fuga, a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes já veio permeada por muitas ressalvas que tem por objetivo garantir que esse monitoramento, esse policiamento adicional previsto na casa do ex-presidente não vire um fator de tensão maior. Inclusive pedindo que não haja uma indiscrição além do necessário por parte dos policiais, que eles podem ou não estarem uniformizados, por exemplo. Isso está contido na decisão do ministro, que eles não devem ali, todo o raciocínio vai na linha de que os policiais que forem encarregados desse trabalho de monitoramento devem ter essa preocupação de não criar nenhum tipo de mudança disruptiva ali. Até um chamariz, na rotina, né, em relação à imprensa e tudo mais. Na rotina do condomínio, dos moradores, tudo isso está impresso na decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que parece, pelo menos à primeira vista, que tende a permear também decisões futuras do ministro. Por quê? Justamente porque a gente está às vésperas do julgamento. Imagina, Elisa, o efeito político que poderia ter o fato de os policiais estarem dentro da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. O quanto isso não cria uma tensão ainda maior. Não, e tira a liberdade, né? Vamos combinar, claro. Né? Das ele conversas está preso, particulares. Né? Ele está preso. Eu digo, a liberdade nesse sentido é verdade, ele está preso. Mas eu digo assim, você conversar com a sua família, você ter a sua liberdade ali, né? Até como assim? São vigias que vão ficar ali te perseguindo dentro de casa, né? Então tem que ter bem a limitação das coisas. Se há uma justificativa jurídica e de segurança que de fato demande essa presença lá dentro, aí cabe às forças judiciais e policiais avaliarem. A questão é, o efeito disso certamente seria um acirramento da tensão política, porque, obviamente, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro certamente iriam explorar isso politicamente, iriam protestar contra uma medida nessa linha. A família tem já feito várias manifestações em tom cada vez mais elevado relacionado aí às ações, às investigações que correm contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, também seu filho Eduardo Bolsonaro.
Então, é de se imaginar que se os policiais estivessem dentro da casa de Bolsonaro, possivelmente o acirramento seria ainda maior. Aí a pergunta que se faz é salutar, digamos, você acirrar tanto assim esse clima político tão próximo ao início desse julgamento, que é tão importante, que é tão emblemático na história do Brasil, é algo absolutamente inédito, já estamos num ambiente tão polarizado. Então, a gente consegue observar na leitura da decisão do ministro que essa preocupação dele está impressa nesse posicionamento. Ele toma a decisão que ele julga necessário para garantir que não haja risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas com o cuidado de que isso não se torne estopim para mais uma crise. Pois é, porque nós estamos, de fato, às vésperas desse julgamento, né, Luísa Martins? Quero trazer teu olhar também sobre esse assunto, sobre as expectativas para o julgamento e aquilo que eu disse na abertura do jornal. A polícia geralmente tem informações que nós, meros mortais, não temos. E olha que a gente, mesmo sendo jornalista, vai atrás da informação, apura e tudo mais, algumas coisas são sigilosas. Por que é que eu estou fazendo esse disclaimer? Porque sim, gera todo um sentimento de, puxa vida, você tem um cidadão que é uma autoridade, que é um ex-presidente da República. Ele já está em prisão domiciliar. Aí você projeta a ele a possibilidade de haver seguranças dentro da casa dele, como se fosse, e aí é a frase que diz respeito a tudo isso, como se fosse alguém que pudesse fugir a qualquer momento. Então, você tem o questionamento de, puxa, que excesso, e ao mesmo tempo, bom, a polícia, para fazê-lo, imagina-se que tem um respaldo. Eu estou jogando aqui, né, Luísa, no campo das hipóteses, né, porque a defesa vai ter todo o direito de defender-se sobre isso. E aí, trazendo esse julgamento, como é que você projeta esse julgamento? Porque rola um burburinho de uma decisão como essa, bem às vésperas de um julgamento que já vai ter uma segurança reforçada, né? Vai ter, Elisa. Já é uma praxe, na verdade, para julgamentos assim considerados de grande repercussão pública, né, que o Supremo Tribunal Federal reforce, de fato, a segurança. Dessa vez, obviamente, não foi diferente e isso também foi impulsionado pelo feriado de 7 de setembro, né? Neste ano, o feriado vai cair ali no meio do julgamento da ação penal. Você mesmo estava falando aí sobre as datas, né, que são previstas sessões para os dias 2, 3, 9, 10 e 12. Então, o 7 de setembro vai cair bem no meio do julgamento e a gente sabe que é uma data que, historicamente, né, tem ali, mobiliza, vamos colocar assim, a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Supremo divulgou uma nota falando sobre esse reforço na segurança, né, dizendo que vai manter atualizadas as análises de risco para recalcular se tiver alguma necessidade de recalcular a rota, mas que tem como base, digamos assim, para o reforço da segurança, as experiências de 2021 e 2022. E por que o Supremo cita esses 2 anos especificamente, Elisa? Porque 2021 foi a véspera, na verdade, do 7 de setembro, foi um período muito tenso, foi uma ocasião em que talvez a gente possa lembrar que caminhões, né, que vinham ali com manifestantes bolsonaristas, Bolsonaro era o presidente da República à época, conseguiram furar o bloqueio da Esplanada dos Ministérios, a via de acesso aqui à Esplanada dos Ministérios, chegaram muito perto da Praça dos Três Poderes e até o presidente do STF na época, o ministro Luiz Fux, já disse publicamente que naquela noite ficou de prontidão porque havia notícias de grupos radicais planejando invadir o Supremo. Naquela ocasião isso não aconteceu, demorou ali 2 anos, né? Mas no fim das contas a gente teve aquelas cenas lamentáveis dos atos de 8 de janeiro de 2023. E 2022 foi aquela ocasião em que a situação política do país também já estava bastante inflamada, né? Bolsonaro convocou uma manifestação para o dia 7 de setembro, depois do desfile ali do que comemorava o bicentenário da independência, ele subiu no palanque, fez um discurso de campanha, né? Foi até tornado inelegível por conta desse episódio e um discurso que, mesmo que indiretamente, conclamava ali os seus apoiadores a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal na linha do que foi a tônica, na verdade, de todo o seu mandato. Então,
Supremo quer evitar isso justamente porque o 7 de setembro vai coincidir com o calendário de julgamentos da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, além de reforço no efetivo, de equipes e agentes, tem tido uma articulação constante com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Há no planejamento até varredura na Casa de Ministros, né, para evitar qualquer tipo de ataque. E também, Elisa, um plano de ação, digamos assim, na área virtual também, né? Porque sempre que se aproxima um caso de grande repercussão, também aumenta o número de ocorrências de ataques virtuais, ameaças feitas por telefone, por e-mail, e aí o Supremo sempre se prepara ali, a sua área técnica fica ali à disposição para monitorar esses fóruns da chamada Deep Web para ver o que está sendo planejado, eventualmente, por esses grupos extremistas. Então, é um cenário que já preocuparia por natureza, mas com o 7 de setembro também levou o STF a fazer esse planejamento reforçado de segurança e um planejamento, Elisa, que deve perdurar para além do julgamento da ação penal. Então, vai ter ali, o fim é previsto para o dia 12 de setembro, né, com uma chance muito grande de condenação do ex-presidente. Isso também pode levar aí a manifestações, né, a atos ali mobilizados pela base de apoio do ex-presidente. Então, a gente tem também no radar a posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF no fim de setembro. Então, a previsão é de que essas forças de segurança reforçadas se mantenham mobilizadas para além do fim do julgamento da ação penal, com um efetivo reforçado que deve permanecer ali por alguns meses, né, protegendo não só o prédio do Supremo Tribunal Federal, mas também monitorando todas essas possibilidades de ataques também no ambiente virtual. E só para concluir e voltar um pouquinho, Elisa, na questão da PF dentro de casa, o que eu queria só citar, que eu esqueci de falar na minha entrada anterior, é que a PF diz que tem precedentes, né, de domiciliar que são colocadas ali com a monitoramento junto ali da PF em casa. Mas o precedente que é citado é apenas um e de 24 anos atrás, então, de 21 anos atrás. Então, é algo que realmente não dá para dizer que é algo comum e habitual, porque não é, né? E esse deve ser, então, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Luísa, uma dúvida muito rápida que eu vou chegar aqui na Clarissa. O documento que a PGR vê é 100% aquele que é publicizado, que a gente também vê, ou existem documentos além que são sigilosos e que a gente não tem acesso? Elisa, o que tem de informação sigilosa, em tese, que tem de informação sigilosa na PF, em tese a PGR também tem acesso, né? Tá. Mas basicamente aquele relatório que a gente teve acesso e também agora esses pedidos novos aí que foram feitos pela PF em relação ao monitoramento e as condições aí da domiciliar do ex-presidente. Você falou ali sobre o novo presidente do Supremo, né? Ministro Edson Fachin, eu fiquei pensando, será que o ministro fica com aquele sentimento de, nossa, que bucha que eu vou pegar? Meu Deus do céu. Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo assim, Luiz Roberto Barroso dizendo assim, toma que o filho é teu. E ele pensando assim, que bucha é essa? Ano que vem eleição, me coloca. É um momento de muito prestígio, né, Elisa? É claro, vamos assim pensar. Muito relevante para a carreira de Edson Fachin, né? Chegar no topo da magistratura. Mas, sem dúvida, é um trabalho árduo aí, um grande desafio pela frente. Uma maneira elegante, né, de falar sobre a bucha, é um trabalho árduo, realmente, que vai ter daqui para frente. Ô, Clarissa, como é que fica a estratégia política, projeção 2026, algo do que está acontecendo já não era esperado pela base de Jair Bolsonaro? Como é que fica, por exemplo, Tarcísio de Freitas? Ele fica dizendo, não, eu vou fazer o que decidirem, mas todo mundo já está colocando Tarcísio nessa cadeira de candidato. E mais do que isso, né, Elisa, é um ingrediente adicional para esse clima de potencial tensão política que vai se acirrando, na medida em que a gente se aproxima do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente estava falando agora há pouco sobre como o Supremo Tribunal Federal dá sinais de que quer olhar de forma cuidadosa para uma eventual ou risco de uma escalada dessas tensões políticas no decorrer das próximas semanas. E a gente observa no campo bolsonarista, principalmente dentro da família Bolsonaro, já uma subida de tom muito intensa. Por quê?
porque eles têm um outro objetivo além de influenciar aí o debate sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm também o objetivo de manter o controle do bolsonarismo sobre a direita para o processo eleitoral do ano que vem. E o que a gente tem visto acontecer nos últimos dias? Nas últimas semanas, na verdade, mas nos últimos dias com mais intensidade, é essa projeção ainda maior da figura de Tarcísio de Freitas como um potencial candidato ao Palácio do Planalto. Nos bastidores, ele segue ainda dizendo que o plano dele é a reeleição, mas cada vez mais os seus aliados identificam uma mudança de tom na postura do governador, um olhar mais voltado para a esfera federal, algo que pode eventualmente ajudar a pavimentar uma candidatura. E a gente vê a família Bolsonaro reagir e reagir de maneira bastante dura a isso. Se a gente for olhar para as redes sociais nos últimos dias ali, até de ontem para hoje, a gente vai observar várias manifestações de Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, dando ali uma bela estocada em partidos do Centrão, governadores, outros governadores de direita, dizendo que há um oportunismo dessa turma, que quer se aproveitar de um momento de fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que não vai dar certo, que a família não vai recuar. Tudo isso é parte de um esforço muito grande por parte da família Bolsonaro de reter na sua mão, na mão do ex-presidente, o controle do processo de escolha, o processo de definições para quem vai representar a direita nas eleições presidenciais do ano que vem. Claro, pode ser que haja uma fragmentação, haja vários candidatos. Pode, mas considerando que a gente tem o presidente Lula no comando do Palácio do Planalto e ele tende a trabalhar por uma unidade maior no campo da esquerda, a tendência é que a gente veja uma união de forças na direita também e um cenário bastante polarizado. O jogo ali para a família Bolsonaro é extremamente importante nesse momento, porque a capacidade dessa família de reter esse legado de Bolsonaro nas suas mãos, a força da direita, a força política da direita nas suas mãos, é determinante para a sobrevivência do bolsonarismo. A pergunta é, nas próximas disputas, nos próximos pleitos, a contar do ano que vem, a gente vai ter uma nova direita? Ou a gente ainda vai ter esse jogo bolsonarismo-petismo? Então, tem aí uma articulação bastante delicada que, juntando com toda a polêmica do julgamento, essa questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode contribuir para acirrar ainda mais as tensões, seja nas redes sociais, seja nos discursos políticos, seja até lá nos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro. Então, no 7 de setembro e assim por diante. Então, é uma equação complexa.